Pronto. Prontinho, retornamos. Compartilha com a gente. Hoje eu fui fazer uma sobremesa super simples, um mousse de limão, tá? E eu usei o limão Tahiti mesmo, aí me veio essas tabelas, né? Essas rodas, né? E pela classificação dos aromas, eu fui ver, né, assim, direitinho qual o aroma que combina, né, com cítricos. Então, eu quis... E aí eu vi os mentolados, os florais, e eu coloquei uma gotinha só de peppermint, né? E levei, hoje eu almocei de novo na casa dos meus amigos. E aí eu levei essa sobremesa e eles utilizam os óleos também. Aí eles falaram, nossa, você colocou, né, algum alhinho essencial. Eu falei, qual que vocês acham? Nossa, o peppermint. Peppermint combina com cítricos. E aí eu usei a... E foi bem legal. E foi cítrico muito bom. combina pra caramba. Então, assim, e olha que legal, né? O peppermint, ele traz vigor, né? Ele é um óleo revigorante. Então, assim, ele tira aquele sono depois do almoço, mas ele também vai ajudar o quê? A digestão. Então, ele é super legal de estar uma sobremesa. Todo mundo... Sim, e o limão. Sim, muito bom. Todo mundo gostou. Super legal. Super legal. Isso é muito legal. Meninas, ficou claro para vocês, assim, a explicação sobre a roda química? Muito. Não tem alguma dúvida? Não sei. Bom, minha mãe está aí, mas tinha mais 2 pessoas com a gente que não entraram de novo, né? Não sei se ficou claro para elas. Tem algum aspecto dessa roda química que vocês querem que eu aborde de novo, para facilitar mais para o uso de vocês? Porque, assim, eu compreendo o quê? Para a gente usar a roda química, é o que está bem descrito ali no guia. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar a sua necessidade. Se você não tiver conseguido identificar a sua necessidade, é aonde você pode ter uma dificuldade ou outra para conseguir identificar qual é o óleo essencial que você vai utilizar, né? Então, por exemplo, a gente pode até abrir, vou abrir a apresentação de novo, só para a gente analisar esse aspecto aqui, ó. Deixa eu deixar grande. Então, por exemplo, né, a lavanda. A lavanda, se a gente olhar ela na roda química, aonde que ela vai estar classificada? Ela é um óleo que traz calma, não é? Então, a lavanda, ela vai estar aqui, ó, nos calmantes. A lavanda, ela é composta basicamente do tal do linalol. Só que a gente não precisa saber esse nome desse componente químico, a gente precisa saber que ela traz extrema calma para o sistema nervoso, né? Então, ela vai trazer também muito relaxamento. Ela não está aqui mencionada, mas ela traz muito relaxamento e ela está nessa parte dessa roda química, na parte lilás, trazendo o quê? Calma, relaxamento para o corpo físico e mental, redução de estresse e essa questão de baixar a nossa frequência cerebral para a gente entrar num estado de sono profundo. Então, se ela baixa essa frequência cerebral, ela vai estar mexendo também aonde? No nosso sistema nervoso, né? Ela ajuda, se ela traz todo esse relaxamento e essa calma, ela vai também trazer um benefício para quem tem pressão alta. Por quê? Porque normalmente são pessoas que são extremamente agitadas, são pessoas que elas podem até não manifestar um nervosismo, mas tem algo interno
que aumenta essa pressão. Fora isso, tem algo também acontecendo dentro da parte cardiocirculatória dessa pessoa que faz esse aumento dessa pressão. Então, a gente precisa começar a olhar todos os aspectos que vão estar compondo cada sinal que a gente tem, né? Porque eu entendo o sintoma, doença, seja lá o que for, como sinais que a gente tem de desarmonia no nosso funcionamento orgânico, ou emocional, ou de pensamentos, enfim, né? Então, se a gente pegar só a lavanda aqui, ela pode ser usada tanto de forma tópica, quanto aromática, quanto interna, né? E a gente, se ela é um óleo essencial calmante, né, que traz esse relaxamento, ó, no aspecto físico dela, ela é ótima para acalmar irritações na pele, reduzir a aparência de imperfeições. Por quê? Porque ela vai trazer também esse relaxamento na estrutura da pele. E isso é bom, né? Porque se a gente relaxa a pele, diminui a tensão no rosto, por exemplo, será que não diminui ruga? É uma coisa para a gente pensar, né? Processo inflamatório, é como se tivesse um fogo ali, e a lavanda vem como se fosse uma água, apagando aquele fogo, né? Ela traz brilho para o cabelo, né? Ajuda no sistema imunológico, ajuda a manter a parte cardiovascular. Por quê? Porque vai trazer esse relaxamento, essa calma, né? Então, tá com o batimento cardíaco lá em cima, inala a lavanda, para que traga esse relaxamento nos pensamentos, aplica topicamente em cima do coração para ajudar o músculo cardíaco a relaxar, né? E vai acalmar o sistema nervoso. E daí, quais são as propriedades? Por ela ser composta por vários químicos, né? Na verdade, muito linalol e acetato de linalina, ela vai ter um efeito analgésico, antifúngico, anti-inflamatório, antisséptico, regenerativo, né? Anticoagulante, antidepressivo, antimicrobiano, antimutagênico, ou seja, quando tem alteração da estrutura do DNA, ela é sedativa, anticonvulsivante, antihistamínica, ou seja, para processos alérgicos, tanto de pele, quanto alergia de alimento, alergia respiratória, né? Antiespasmódica, então, para cólica, cólica menstrual, cólica de bebê, né? Porque ela ajuda os músculos a não entrar em espasmo. Por quê? Porque traz relaxamento, entende? Então, aquela propriedade do relaxamento, da calma, a gente tem que compreender o que é essa propriedade. E daí a gente começa a conseguir ampliar o nosso pensamento para o uso, né? Na parte emocional, redução de sentimentos de ansiedade, de estresse, de tensão. Ela mantém a lavanda, ela ajuda num certo equilíbrio hormonal. Ela vai trazer vitalidade. Ela ajuda a gente a se expressar com clareza, né? Por quê? Porque você vai ter calma. Se você tem calma, você consegue coordenar seus pensamentos para poder expressar verdadeiramente aquilo que você quer e que você precisa, né? Ela ajuda a superar o medo de rejeição. Então, assim, à medida que você vai superando o medo de rejeição, você consegue também se expressar de uma maneira melhor, que você deixa de pensar que se você falar algo, alguém pode não gostar e por isso você vai ser menos amado. Todo mundo tem esse tipo de fantasia. E a lavanda ajuda nesse processo, né? Ela reduz esse sentimento, ela te ajuda a superar o sentimento de não se sentir ouvido, de não se sentir percebido, visto pelos outros.
Ou seja, ela vai te trazendo autoconfiança, né? Segurança. E isso a gente pode fazer o uso aromático e tópico da lavanda, que a gente vai estar trazendo esses benefícios. Mas não adianta você usar uma vez e nunca mais usar. Você precisa usar sempre. A lavanda é um óleo essencial ótimo para estar tanto no nosso blend de hidratação corporal, quanto para o nosso blend de hidratação facial, né? Então, ela vai tratar acne. Então, picada de inseto, picada de abelha, picada de inseto, pinga a lavanda na hora. Não vai ter processo inflamatório, não vai ficar inchado, não vai dar coceira. Lembra? Ela é anti-histamínica, né? Ela é anti-inflamatória. Pinga a lavanda na hora, no local, pura, tá? Queimadura tanto de fogão, quanto queimaduras mais sérias, mas daí precisa combinar com outros óleos essenciais. Ela tem um resultado incrível na restauração, né, dos tecidos da derme, da epiderme, né, que são os tecidos que compõem a nossa pele. Congestão nasal, congestão no peito, sinusite, ela também é boa para muitas pessoas. Cólica, cãibra, porque, lembra, ela é antiespasmódica, né? Ela traz saúde capilar, saúde para o couro cabeludo, então ela elimina a casca, ela dá brilho para o cabelo, ela tira o ressecamento do cabelo, ressecamento da pele. Então, ela é ótima para a pele de modo geral, tá? A lavanda é fantástica para a pele. Ela vai ajudar a reduzir o nosso cansaço. Para algumas pessoas, ela reduz febre, só que para a febre eu gosto mais do peppermint, por exemplo. Né? O peppermint ele faz um controle térmico do nosso corpo. Lembra que a propriedade dele é revigorante? Ele traz energia, mas ele traz essa energia de forma equilibrada. A febre é uma energia, ela é um fogo, né? Ela é um aumento de temperatura, né? O fogacho é um aumento de temperatura, você equilibra essa temperatura, né? Que mais? Ele é um óleo gelado, ele traz, né? Ele tem essa propriedade gelada. Quando a gente está com uma azia, é como se a gente tivesse com um fogo no estômago. E esse gelo da menta é como se estivesse acalmando aquele fogo. Eu sempre gosto de fazer essas analogias, assim, porque isso me ajuda a guardar como que eu vou usar o óleo, né? Uma dor de cabeça. A dor de cabeça, você pode estar precisando tanto de relaxamento, né, muscular, relaxamento mental, quanto você pode estar precisando também acalmar esse fogo mental. Então, peppermint, lavanda ajudam nesse processo de dor de cabeça para muitas pessoas. E de que jeito? Inalando e tópico. Não tem muito mistério. Como que a gente usa óleo? Aromático tópico, de vez em quando interno. É isso, né? Interno, o que você vai usar? Basicamente, você vai usar os cítricos de forma interna, né? E pode usar um ou outro ali para dar um up no sistema imunológico. Mas só de inalar o óleo todos os dias, se você usar o difusor todo dia à noite para dormir, seu sistema imunológico vai estar lá em cima, sempre, né? Então, assim, os cítricos internos é super legal, porque vai ajudar nessa limpeza e desintoxicação. Mas, enfim, a lavanda é repelente de inseto, né? Ela, para pessoas que têm insônia, tanto a lavanda quanto o serenity, são muito bons, né? Se não estiver dando certo com a lavanda, usa o Serenity, porque o Serenity é um blend que tem o quê? Vetiver. Lembra aqueles óleos que são aterradores, estabilizadores? Por isso que é legal a roda química. Porque, às vezes, a pessoa está precisando o quê? Aterrar, estabilizar, ter estrutura até para poder dormir, né? Então, assim, a gente tem que ir olhando
as necessidades, e isso é um trabalho de autoconhecimento, né? Então, quanto mais você presta atenção em você mesmo, mais fácil vai ficando usar os olhos, e a chave é o quê? A gente identificar quais são as nossas necessidades, né? Pelo menos eu percebo dessa forma, assim. A chave é a gente identificar quais são as nossas necessidades. Esse e-book, ele está disponível no site da doTERRA, acessível para todo mundo, lá naquela parte, quer ver? Vou até compartilhar de novo com vocês para mostrar aonde está o e-book. Espera aí, só um pouquinho. Então, você entra na página da doTERRA. Enquanto a página está abrindo, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida que possa ter ficado do que eu conversei, falem aí, tá? Abram seus microfones e conversem comigo. Porque a troca é muito legal, né? Nós todas aqui, a gente está aprendendo junto, tá? Nossa, como a internet está lenta. Bom, tá lenta porque eu tô no vídeo, né? Aqui. Vocês estão vendo a minha tela, a página da doTERRA, né? Uhum. Então, tá. Então, aonde que a gente vai encontrar esse e-book? Então, recursos, tá? E-books. Tá aqui, ó. Então, clica não, põe o mouse em cima de recursos, daí você vem para cá, ó, e-book. Clique em e-book. Então, aqui, ó, tem cozinhando, aqui tem várias receitas, tá? Concentração, motivação, eu tirei essa roda que fala da parte emocional desse último e-book aqui, ó. As emoções. Tá? Benefícios emocionais da aromaterapia. Então, vale muito a pena a gente entrar no site, imprimir esses e-books, ler, né? Se não quiser imprimir, lê na tela do computador mesmo, ó. Então, ó, definição científica das emoções. São respostas complexas e multifatoriais desencadeadas por mecanismos de defesa e estímulos múltiplos. Então, pode ser um estímulo externo do meio ambiente, quanto um estímulo interno, né? Algo que você começou a sentir de indisposição no corpo, te remete a uma memória, uma lembrança, e desencadeia uma emoção. Então, assim, são várias coisas, né? Multifatoriais, porque depende de muitos fatores, de muitas causas. Os mecanismos, né? São mecanismos de defesa que a gente vai encontrando na vida para poder lidar com os fatos que vão acontecendo, né? Os estímulos, algo que estimula ou age como incentivo ou produz uma resposta. Então, ele vai te explicando várias coisas, né? O que são emoções negativas? Né? Como lidar com essas emoções negativas? Como que eu vou usar a aromaterapia para lidar com essas emoções negativas?
Se vocês quiserem, a gente pode até montar uma aula para conversar sobre isso, sabe? Por que usar óleos essenciais para benefícios emocionais? Ó, ele é usado desde a antiguidade, né? Pela capacidade de influenciar as nossas emoções. A gente sabe, né? Todo mundo coloca um perfume e quando a gente escolhe um perfume, é porque aquele aroma mexe com a gente de algum jeito. É algo que a gente quer externalizar sem palavras. O aroma, ele faz isso com a gente, né? Então, assim, os óleos essenciais ainda hoje são úteis para controlar o humor e promover sentimentos renovadores. Aqueles que não conhecem a rica história dos óleos essenciais da aromaterapia podem presumir que o uso dos óleos essenciais para as emoções e outras finalidades é meramente uma tendência, um modismo, e não é. É um conhecimento antigo, né? Ele é da antiguidade, da época que não existia medicina. Então, daí aqui tem um pouquinho da história da aromaterapia, né? Deixa eu ver, ó. Como usar a aromaterapia para lidar com emoções negativas? Além de desenvolver hábitos saudáveis para lidar com as emoções negativas, e os hábitos saudáveis é aquele diagrama de bem-estar que a gente tem no Guia Viva, tá? A gente precisa analisar aquele diagrama de bem-estar, analisar a nossa rotina, perceber quais são os pontos que a gente tem que dar maior atenção para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Além disso, né, de analisar os nossos hábitos, a gente precisa ver como lidar com essas emoções negativas. Talvez você também queira considerar a incorporação dos óleos essenciais na sua rotina regular para a administração do seu humor. Embora os métodos para se lidar com as emoções negativas valem de pessoa para pessoa, existe uma ampla variedade de óleos essenciais disponíveis quando o assunto for revigorar o seu humor e promover emoções positivas. Então, os óleos essenciais, eles vão atuar na nossa parte emocional com essa função, né? Revigorar o nosso humor, equilibrar o nosso humor e ajudar a gente a desenvolver emoção positiva. Considerando que cada pessoa é única, é útil ter um conjunto igualmente de óleos únicos. Ou seja, a gente precisa ter vários óleos essenciais em casa. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser a nossa necessidade. E tendo a necessidade, você tem o óleo essencial à sua disposição, né? Porque cada química é extremamente exclusiva e vai ajudar a aliviar, acalmar e melhorar o nosso humor. Assim que você tiver aprendido como usar os óleos essenciais para administrar o seu humor, você descobrirá como eles podem tornar-se uma parte regular, diária, na sua rotina, fazendo parte do seu dia a dia, para combater as suas emoções negativas do dia a dia, do cotidiano. Então, é bem legal o livro, né? E eu tirei, quer ver, ó? Ele vai falar como que o cérebro processa essa questão do aroma, vai falar da nossa memória olfativa, né? Um aroma, né? Que é, na verdade, um estímulo químico, é inalado e vai até o sistema olfativo, que é responsável por controlar o sentido do olfato. O sistema olfativo, ele está ligado ao sistema límbico, onde ficam armazenadas as nossas lembranças e as nossas emoções. Então, o sistema límbico, ele vai produzir o quê? As nossas respostas diante daquelas emoções. Se a gente dá esse estímulo através do uso aromático, a gente está trazendo milhares de benefícios, tanto para o nosso corpo,
quanto para as mudanças emocionais que a gente vai ter, né? Ou seja, usar óleos essenciais, qual que é a tendência? Fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque você vai se conhecer mais, você vai identificar onde que as coisas te pegam, qual que é o momento, quando acontece determinada coisa, qual que é a reação automática que você tem, por que que você tem aquela reação automática, o que está por trás daquilo, qual que é a emoção que está contida naquilo. Daí você vai olhar o óleo essencial que vai te puxar para o outro estado, né? A gente não vai... Você pode até buscar um óleo essencial porque você está com raiva e olhar o aspecto da raiva. Mas o que que é o contrário da raiva? Ou o que está por trás daquela raiva é insegurança. Então, eu vou querer óleos que vão me trazer estabilidade, segurança, conforto e proteção. Entende? E eu vou fazer um mix daquilo e vou usar. E daí eu vou escolher qual é a forma. Posso escolher as duas formas, tópico e aromático, para aquilo me acompanhar durante um período, né? E você vai usar aí, usa um mês, usa 2 meses, né? Se for de forma tópica, usa 2 meses, usa 3 meses. Se for no difusor, coloca essa misturinha em algum momento do seu dia para te trazer essa mudança. E você vai sentir as mudanças de uma maneira muito sutil, tá? É isso que é o bacana do óleo essencial, porque, ó, aquela parte das mentas, dos florais, eu tirei daqui, né? E aqui para baixo tá a roda, tá vendo? Tá aqui, ó. A roda das emoções tá aqui. Calmante, restaurador, estimulante, suavizante, protetor, energizante e esclarecedor. Quem que não precisa ter clareza, né? Quem que não precisa relaxar? Quem que não precisa restaurar, né? Essa palavra de restauro, né? Você tem algo e você vai restaurar, ou seja, a marca, ela não vai sair, mas ela não vai estar atrapalhando o seu funcionamento. Ela faz parte da sua história, ou seja, restaurar para mim é você dar um novo significado, né? A hora que você traz novas informações, novo sentido, novo significado, você está restaurando, né? Estímulo. Quem não precisa de estímulo? Quem que não precisa suavizar suas ações, né? Proteção imunológica, proteção, se sentir protegido, energia. Ou seja, se a gente quiser escolher um óleo essencial de cada uma dessas áreas e montar um blend, funciona, porque é um equilíbrio, não é? E daí, a gente pode, igual depois, a gente pode estudar junto, né? Olha aqui, ó, estabilidade e conforto, que não coube aqui, né? Daí tem mais essa partezinha de estabilidade e conforto dos óleos essenciais. E aquela parte, ó, determine, tá tudo aqui. Eu tirei do e-book, né? Então, ó, os melhores óleos essenciais no controle do humor. Saiba mais sobre os benefícios emocionais de óleos essenciais específicos ao ler a descrição abaixo. Lembre-se que alguns óleos sempre devem ser diluídos antes do uso, incluindo canela cássia, canela, cravo e orégano. Lembra que esses são os sesquiterpenos? Eles são óleos quentes, né? Eles são óleos condimentados. Então, ó, o Arbovitae, o aroma é estabilizador e pode ajudar a promover a sensação de paz e calma. Manjericão diminui sentimento de ansiedade. O manjericão ele é super indicado para aquelas pessoas que estão
chegou num limite de estresse tão grave que desenvolve uma coisa que chama estresse adrenal, ou seja, a gente tem uma glândula, né, que excreta aquele hormônio que chama adrenalina, ou seja, uma pessoa que está em estado de alerta o tempo todo. Manjericão é super indicado, copaíba também. Por quê? Porque a copaíba, ela não faz o equilíbrio, né? A gente já teve aula disso com o Alessandro. Ela faz o equilíbrio do sistema endocannabinoide, que é um sistema que vai gerenciar todas as glândulas do nosso corpo, né? Então, a gente não pode estar descarregando no nosso corpo adrenalina o tempo todo. Por quê? Porque a gente tem que equilibrar o funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático. Simpático é alerta, é ação, é reação. Parasimpático é relaxamento. Isso tem que estar em equilíbrio para que a gente tenha uma vida saudável, né? Então, a gente tem que começar a ir juntando. Por isso que assistir às aulas é muito importante, né? Para que a gente vá, de tanto repetir a informação, a gente vá assimilando e chegue um momento que você consiga juntar todas as informações, né? Bergamota reduz sentimento de negatividade, de estresse. A bergamota, tem muita gente que fala que pelo composto químico dela, ela é uma mistura de óleo cítrico com lavanda, porque ela traz o relaxamento profundo para você dormir bem, ao mesmo tempo ela traz toda a energia do cítrico. Então é muito legal, né? Cardamomo, humor positivo. Fora que o sabor dele é incrível, para você colocar ele na hora de cozinhar, nossa, né? Ele é limpo, ele é fresco, né? Então, se ele é limpo e ele é fresco, ele vai trazer esse benefício para o nosso pulmão também, né? E vai tirar tristeza, né? Vai tirar humores negativos, desenvolvendo humores positivos. O cedro relaxa a mente e o corpo, né? O cedro é uma árvore incrível, enorme. Então, ela vai trazer o quê? Essa estabilidade. E assim vai. Dá para a gente conversar sobre isso horas e horas e horas e horas a fio, né? Porque, ó, tem de todos os óleos essenciais aqui. E daí vai, ó, ideias de como usar os óleos para melhorar o humor. Difusor, fazer um borrifador, pingar na palma da mão. Na hora que você for meditar, fazendo sua yoga, pinga no seu tapetinho, né? Fazendo uma massagem, esfregando na sola do pé, pingando nas suas têmporas, nos seus ombros, no seu pescoço, massageando, colocando uma gota ou outra, se você tem banheira. Se você não tem, dá para fazer aquelas bombas de banho, né? Que dá para ser usado tanto em banheira, mas você pode colocar aquilo no chão do chuveiro, né? Colocar gotinha no chão do chuveiro, fazer um hidratante corporal e usar de forma tópica. Ou seja, a forma dá para a gente criar milhares de formas e cada um vai descobrir qual é a sua forma mais adequada, mais tranquila de fazer uso. Tá bem? Meninas, eu acho que, assim, o que eu pensei em transmitir hoje foi isso. Querem compartilhar alguma coisa, alguma dúvida ou alguma ideia que veio agora no meio da conversa? Que eu acho que é um espaço de troca, né? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Oi, Melissa. Oi, tudo bem? Tudo bem, eu acho que você já completou tudo, já passou tudo para a gente hoje.
E aqueles blend que tem no livro da doTERRA, blend para várias coisas, a gente pode fazer aquelas receitas. Mãe, os blends da doTERRA, eles são blends patenteados, né? Pelos livros, a gente sabe quais são os óleos mas essenciais a gente pode que usar compõem. aqueles óleos que estão lá. Então, pelos livros, a gente vai saber os óleos que compõem aquele blend, mas o que a gente não vai saber? Fazer um blend baseado naqueles óleos que estão ali. Até pode, só que o que vai livro, né? acontecer? A gente não vai saber a quantidade de gotas de cada óleo. Porque, assim, tá bom. Tem óleo que, com certeza, tem mais gotas e óleo que tem menos gotas, para dar aquele efeito específico daquele blend. Entende? Então, assim, os blends, eu normalmente uso os blends que são da doTERRA, tá? De vez em quando, mas igual, para eu fazer o meu hidratante corporal, eu vejo qual é a minha necessidade e monto o meu blend para fazer meu hidratante. Porque os blends da doTERRA, ou eles são vidros de 15 ml, que a gente usa no difusor, ou toma, ou aplica no umbigo. Mas, por exemplo, um hidratante corporal, eu vou olhar qual é a minha necessidade geral. Normalmente eu olho o quê? Manter o hormônio, ok, para reduzir coisas de TPM, né? Manter a saúde da minha pele, para ajudar a prevenir rugas, enfim, ou ressecamento excessivo da pele, porque a minha pele do corpo tendencia a ser seca, né? Então, eu vou olhar ou se eu estou com alguma necessidade emocional específica naquele período, eu vou dar atenção para aquilo e vou colocar no meu hidratante corporal. Então, os blends, assim, normalmente eu monto nessas situações, né? E tem os blends, por exemplo, dor de garganta. A gente vai usar o On Guard, que já é um blend da doTERRA, né? Mas a gente vai usar o quê? A gente pode acrescentar melaleuca, frankincense, pode acrescentar orégano, ou seja, a gente está potencializando ainda mais os efeitos. Por quê? Porque você não quer a infecção, você não quer a inflamação, você não quer aquela quantidade de patógenos, né, micro-organismos dentro do seu corpo. Então, você vai pegar pelas propriedades, os óleos essenciais que têm essas propriedades mais fortes para poder montar o seu blend. Tá? Mas, assim, no geral, os blends da doTERRA atendem a gente para 1 milhão de coisas. Por exemplo, para o humor. Agora a gente tem o Adapt, né? Que é um blend pronto para equilíbrio emocional. Né? Então, assim, se você não quiser ter trabalho para raciocinar, você só precisa conhecer os blends e conhecer um pouquinho da propriedade de cada óleo para poder escolher o que você vai usar de uma maneira com autonomia, com praticidade, né? Então, a ideia é essa, que cada um vá construindo o seu processo de autonomia sempre. Tá bom, então. Obrigada, eu entendi. É que cada vez a gente quer perguntar mais para entender mais, né? Mas eu acho ótimo que pergunte, porque, por exemplo, eu não tenho como saber quais são as dúvidas. E daí, se ninguém pergunta, não sabe, né? Não tem como ajudar. Então, quanto mais pergunta, melhor. Melissa, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, só que vai cair, minha amiga. Ó, a gente tem um minutinho. O que a gente faz? A gente pode voltar. E daí você faz a pergunta. Faz a pergunta. Deixa eu ver se eu respondo rápido. É rapidinho sobre ingestão. Se tomar na colher, tá? E na cápsula é a mesma, dá o mesmo efeito. Por exemplo,